Olá, meu nome é Flávio Nunes Ramos e esse é mais um episódio do podcast do Ecoevolução sobre ciência e educação. Esse é um projeto do Ecofrag, que é o Laboratório de Ecologia de Fragmentos Florestais da Unifal, que é a Federal de Alfenas. E hoje a gente está aqui para entrevistar a bióloga Mariana Silveira Guerra, que faz pesquisa sobre macroinvertebrados aquáticos na Embrapa. E a gente vai conhecer um pouco melhor sobre a Embrapa e um pouco melhor sobre esse grupo aí, sobre esse estudo de macroinvertebrado que a Mariana faz, Então, fico à vontade aqui, porque eu conheço a Mariana desde a graduação, somos colegas da mesma turma na FRJ, da Biologia da FRJ, da Federal do Rio, e aí a gente aproveitar a Mariana aqui para entender melhor do assunto. Então, primeiro, agradecer a Mariana por ter aceito o convite para participar do episódio. E aí já vou perguntar para você explicar mais ao ouvinte, Mariana, o que é a Embrapa, Você trabalha lá na Embrapa com esse grupo, mas explica mais ou menos quem não conhece a Embrapa, o que a Embrapa faz, depois a sua Embrapa, um braço, uma parte, uma Embrapa específica que chama Embrapa Meio Ambiente, que você está vinculado. Então explica mais ou menos o que é a Embrapa, quais são esses tipos de Embrapa diferentes e quais são os objetivos dessas coisas. Uhum. Bom dia, eu queria agradecer também o convite, primeiramente, E a Embrapa, ela é a empresa de pesquisa agropecuária, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, que existe desde 1975, então já tem aí 40 anos. E a Embrapa como um todo, como o próprio nome diz, ela busca fazer pesquisa na área de agropecuária, atividades agropecuárias, de modo geral. E ela é composta por várias unidades, muitas têm temas, outras são de produto. Então, por exemplo, a unidade que eu trabalho, a Meio Ambiente, é uma unidade temática. Nós temos também a unidade de produto, que, por exemplo, Embrapa Soja, Embrapa Arroz e Feijão, Gado de Leite, que aí são concentradas em alguns assuntos específicos. São mais focadas em alguns produtos agropecuários importantes. A Embrapa Meio Ambiente, então, ela busca desenvolver pesquisa que estão relacionadas com impactos ambientais voltados para a agropecuária. Então, é uma Embrapa multidisciplinar, nós temos um corpo de pesquisadores composto por biólogos, oceanólogos, agrônomos, estatísticos. Legal, bastante área diferente. Sim, ela é bem variada, porque o próprio tema pede, É um tema multidisciplinar. E ela fica localizada em Jaguariúna, interior de São Paulo. Bom, eu já contei que nós somos da mesma turma, Fizemos Biologia na Federal do Rio. Mas, então, você fez a graduação no Rio. O que você fez depois da graduação? Você fez mestrado aonde? O que você fez na graduação? Você fez estágio? Conta um pouco da sua trajetória até você chegar à Embrapa Meio Ambiente. Bom, então, como você falou, Flávio, eu fiz graduação na Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, em Ciências Biológicas. Nesse período de graduação, eu estagiei em cerca de 4 laboratórios, porém, como eu ainda não tinha um interesse específico voltado para a área de trabalho onde eu trabalho atualmente, eu trabalhei em laboratório de biofísica, com macrófagos, trabalhei na botânica também com histologia e fisiologia de plantas, depois com ecologia de insetos terrestres, também era bem interessante. E depois que eu passei por esses laboratórios, eu me interessei em assistir uma palestra de um meu ex-orientador sobre bioindicadores de qualidade de água. E ele é um pesquisador da Fiocruz, é o Dr. Dacílio Fernandes Batista. E aí eu me interessei muito por essa área e conversei com ele e comecei a estagiar então no laboratório de entomologia com o professor Jorge Nessimian, que trabalhava com insetos aquáticos, em parceria com a Fiocruz. Então, só rapidinho para eu recapitular. Esses outros estágios que você estava fazendo, que você fez lá na FRJ mesmo, quer dizer, quando você estava na graduação, esses laboratórios, esses estágios, eram na FRJ. Não era na Fiocruz. Não, na UFRJ mesmo. E o Jorge também é na FRJ, Eu só lembro. Só que aí você disse que teve uma parceria com a Fiocruz, Sim. que é uma instituição de ensino que é longe da Federal,
do Rio, né? Que lá tudo no Rio é longe da Federal do Rio, que ele fica num lugar afastado. Mas você ia para a Fiocruz? Sim, eu estagiava, na verdade, a parte toda a prática de laboratório era feita na Fiocruz. Ah, tá. Eles tinham um projeto lá na bacia do Rio Macaé, em que a gente, toda a parte de laboratório era feita na Fiocruz. Ah, tá. Mas, como eu era aluna da UFRJ, né, e depois logo que eu entrei no mestrado também continuei com essa co-orientação da Fiocruz, então era feito em ambos os lugares, né. O mestrado foi na UFRJ. O mestrado foi em Ecologia na UFRJ, com o professor Jorge Nessimian e meu co-orientador, o Dr. Dacílio Batista. Continuando essa área. Que é legal até pontuar aqui, aproveitar para falar com a galera que está aí no começo, ainda está com medo de entrar no laboratório e não gostar, e depois, pô, o que eu faço? Que é normal, né? Essa fase aí de busca da área de estudo, né, que você gosta, é normal você passar por vários laboratórios. Então a Mariana passou aí por 4 laboratórios? Foram 4 laboratórios. 4 laboratórios. Até encontrar no quarto que você gostou. Isso. Eu também passei por 3, o terceiro ou quarto que eu gostei e continuei minha graduação. E depois mudei de área, no mestrado, mudei de área no doutorado. Quer dizer, não é uma coisa fixa. Então, eu acho que eu tinha esse medo também. Provavelmente você devia ter também. No começo de entrar no laboratório e não sei o que eu gosto. E depois como é que eu saio, né? Então, eu tento falar para todo mundo que procura, que falar que não tem problema. É uma experiência. Sim. E no final, se você não gostar, pode sair, buscar outro. Faz parte na graduação dos professores. Nós recebemos alunos que querem testar se gostam ou não, né? É legal você ter contado essa experiência pra galera pra desmistificar um pouco. Sim, dificilmente eu vejo alguém que já entra num laboratório e continua nele a vida toda, né? No mesmo. Porque a gente é curioso, a gente quer conhecer as áreas da biologia, né? E isso é natural. Sim. Né? Até a gente encontrar o caminho que a gente melhor se visualize profissionalmente naquela área, né? E bom, aí eu te interrompi no mestrado. Então você fez o mestrado também na FRJ. E doutorado, você veio para o Unicamp, né? Isso. Como é que foi o esquema? Não, aí teve uma quebra aí, né? Porque eu terminei o mestrado, já com esse tema, né? De macroinvertebrados bentônicos, né? De bioindicador de qualidade de água. E aí eu fui prestar concurso, eu não queria emendar no doutorado, eu queria ter uma experiência de mercado, etc. E aí comecei a prestar concurso pro IBAMA e tal, até que eu vi também no jornal o concurso para a Embrapa. Ah, então você descobriu o concurso através do jornal? Foi através do jornal. Jornal escrito? Jornal escrito, foi. Eu queria mesmo o IBAMA, só que o IBAMA eu não passei. Então eu fui fazer o da Embrapa, mas meio descrente, assim, de que não ia passar, de que era uma área um pouco diferente do que eu tinha feito até então, né? E prestei o concurso. O concurso já era direcionado para essa unidade que você está agora? Ou como é que era? Como é que faz o concurso da Embrapa? Então, ele é uma prova, né? Foi feita no Rio de Janeiro, uma prova escrita. E a gente se inscrevia para a região sudeste. Aí eu me inscrevi para a área avaliação de impactos ambientais. Tá. Mais geral, não é tão específico. Região sudeste. E aí a gente fez essa prova escrita, depois saiu o resultado. Aí, como eu passei nessa primeira fase, a gente foi chamado para uma entrevista aqui já em Jaguariúna. Todo mundo que passou nessa primeira fase veio para Jaguariúna? Você lembra como que foi essa separação? Né, eu acredito que teve uma fase de currículo, a gente teve que apresentar o currículo de títulos, né, no caso, e depois teve aí sim que a gente veio chamado aqui para fazer essa entrevista, eu tive que apresentar a minha dissertação de mestrado em inglês. Foi Cruzes? Uma prova que foi assim que eles pediram. Apresentação oral em inglês? Oral. Nossa! Só falando mesmo, né? Meio Joel Santana, né? Aí, quando eu vim aqui em Jaguariúna, é que eu fiquei sabendo que eles estavam procurando alguém para trabalhar com essa área de bioindicadores. Então, assim, eu acho que foi a pessoa certa no lugar certo, na hora certa. Foi uma questão também de sorte, né? Na verdade, aquela coisa da sorte, se você não teve oportunidade, se você não tivesse preparado e tinha procurado esse concurso, não era sorte, né? Junta a oportunidade com a capacidade, né? Você estava lá pronta na hora certa. Se você tá pronto, se aparece, você não tá pronto. Não tá pronto, você perde a chance. E aí me deu uma certa tranquilidade, porque eu falei, poxa, embora seja Embrapa, que pra mim era uma caixa preta, eu não conhecia o que a Embrapa fazia,
né? A nossa formação é muito voltada para o acadêmico, né? Na UFRJ. E a Embrapa é prática, né? É uma empresa que presta serviço à sociedade. Sim. As pesquisas são mais aplicadas, são né? todas aplicadas. Então, me deu uma certa tranquilidade, porque eu falei, não, pelo menos eles vão querer que eu trabalhe com uma coisa que eu domino, né? Que eu fui formada para isso. Sim. Interrompendo de novo. Passou uma frase assim, falei, depois eu vou perguntar para ela, aproveitar agora. Você falou assim, entre o mestrado e o doutorado, eu não quis prestar o doutorado, né? Quer dizer, entre o mestrado e o doutorado, não. Quando você terminou o mestrado, você não quis prestar o doutorado porque queria coisa do mercado. Por quê? Você já sentia essa formação muito acadêmica da FRJ e queria uma experiência mais no mercado e para ver se gostava ainda da pesquisa, ou a pesquisa não estava te satisfazendo por ser muito básica e você queria uma aplicação maior? Que na época, porque eu estou perguntando isso porque eu recebo muita demanda disso de alunos que têm essa mesma preocupação. Poxa, está muito acadêmico aqui, e eu que não gosto da parte acadêmica, o que eu faço? Onde que eu vou, né? Então, como é que estava o seu sentimento, né, nessa época que você estava ainda depois do mestrado? Bom, eu gostei de fazer o mestrado, foi um grande aprendizado, eu gostei. Só que eu senti essa necessidade mesmo de trabalhar no mercado, de sair um pouco da vida acadêmica e, além disso, eu não tinha certeza de que eu queria seguir no doutorado. Então, eu acho que eu precisava desse tempo fora, de amadurecimento mesmo, de conhecer como se trabalha como biólogo, para depois entrar no doutorado mais certa do que eu queria me especializar, né? Mais ainda, né? No caso, doutorado. E tanto que, eu não sei se vale a pena mencionar, mas eu trabalhei 1 ano no INPI, que legal. é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que foi um concurso que eu fiz, vamos dizer assim, para ganhar tempo, vamos dizer assim, né? Porque eu queria ter o meu dinheiro também, eu queria ter minha independência financeira, e aí prestei um concurso para o servidor temporário. O que é esse INPI? O INPI, ele lida com patente, é o órgão brasileiro que recebe esses pedidos de patente, analisa e concede a patente a diversos produtos, sejam produtos e marcas também. Produtos farmacêuticos, ou máquinas também, de modo geral. Então, ele faz isso. E você ficou quanto tempo lá? Fiquei 1 ano. Isso entre o mestrado e o concurso da Embrapa? Isso, entre o mestrado. Então, entre o mestrado e o concurso da Embrapa, e o concurso passou quanto tempo? Porque pelo menos 1 ano você ficou no NPI, né? Sim, foi 1 ano. Um ano porque certinho. Eu trabalhei no NPI de 2002 a 2003. Quando foi em maio de 2003, eu fui chamada para a Embrapa. Tá. Então você estava trabalhando enquanto prestou o concurso, e estava esperando a Embrapa chamar. Isso. Beleza, Mariana. Você falou da graduação, do mestrado e o doutorado. O que você fez no doutorado? O doutorado eu mudei bem de área, porque eu já trabalhava na Embrapa, há 5 anos. E aí eu fui fazer doutorado na Unicamp, na Faculdade de Engenharia Agrícola, FEAGRE. Era um projeto voltado para avaliação de efluentes de piscicultura. Então, a gente trabalhou com um sistema de tratamento natural. O que era isso? Era um sistema fechado, né? Ou seja, a água ela circulava, né? Ela não tinha uma saída, ela circulava dentro de um sistema em que a gente tinha a criação de tilápias, depois tinha um sistema de filtragem, de filtros biológicos composto por brita, argila e uma planta, a vetiver. Então, a água que saía da criação de peixes, ela era tratada nesses filtros e retornava para o sistema de criação. O objetivo, então, era minimizar o uso de água, né? Fazer um reaproveitamento dessa água. E claro que não é 100%, a gente tinha que acrescentar um pouco de água nesse sistema, mas você reduzia bastante o uso de água. Esse filtro, foram vocês que desenvolveram, ou o teu orientador, ou já existia no mercado? Não, ele já existia, né? Ele é adaptado ao sistema de wetlands, que a gente chama, que são áreas inundadas, naturais. Então, isso é feito artificialmente e através desses substratos que ficam no filtro, é criado um grupo de bactérias, né, de micro-organismos que depuram, que fazem reações químicas transformando elementos tóxicos para organismos aquáticos, como por exemplo a amônia, em substâncias menos tóxicas como o nitrato, por exemplo. É um sistema de purificação de água e barato também, porque emprega materiais de baixo custo. Então você tinha tipo um controle sem esse filtro, uns tanques que eram de criação de tilápia que não tinha filtro,
E você comparava com aqueles que tinha filtro para ver o que serviam. A gente comparava a água de entrada com a água de saída dentro desse sistema, a qualidade da água. Tá. E também o crescimento dos peixes, se eles se desenvolviam bem, se eles cresciam bem. A parte econômica. A parte econômica fazia biometria para ver se eles estavam crescendo normalmente, né? O nosso controle, na verdade, a gente tinha assim, tinha só a brita, só a argila e o mix, que era uma composição de 50% desses dois tipos. E também tinha a diferença que os sistemas sem planta e com planta. Então eu não tinha um sistema sem filtro. Eu tinha a comparação desses sistemas. Gradações de elementos. Exatamente. Né? Só com uma parte, com duas partes, com três partes, assim, ou com algum elemento ou não, né? Pra gente selecionar aquele que rendia melhor resultado. E né? qual foi que deu? Foi a brita. A legal. brita, ela purificou melhor a água e a brita em associação com a planta, porque a planta ela também desenvolvia um sistema de raízes que aumentava a absorção de nutrientes. Então, teoricamente, no cultivo de tilápia, teoricamente, se você botar a brita com essa tal planta, é o melhor jeito de você filtrar essa água e para poder reaproveitar uma parte dela. Isso, retornar para essa água, para o sistema de criação. Então, deixa eu ver se eu faço a costura aqui. Você fez o finalzinho da graduação e o começo e o mestrado inteiro com a parte de levantamento básico de biomonitoramento. De biomonitoramento, ou seja, ecologia de comunidades, né, de macroinvertebrados aquáticos. 6 anos depois, né, do seu mestrado? 2008, 5 anos depois, eu comecei o doutorado. 5 anos depois, você já na Embrapa, já com essa visão um pouco mais aplicada, né, sendo cobrado, inclusive, para ser mais aplicado, você faz um doutorado que não tinha mais a ecologia de aquáticos, né? Era do sistema como um todo, você via fisicoquímica, você via peixe, você via tudo, não estava mais com o seu grupo biológico, mas a ideia era a mesma, você fazia a parte aquática, né? A qualidade aquática, totalmente aplicada. Sim, o que motivou essa mudança, na verdade, foram questões pessoais, que o meu filho era muito pequeno e onde eu faria o doutorado seria em São Carlos, mas devido à distância e à dificuldade de transporte, de logística, eu acabei conhecendo esse professor por intermédio do meu chefe lá da Embrapa, esse professor da Unicamp que tinha esse projeto. Então eu dei uma guinada mesmo de área, né, por questões pessoais. E no começo foi meio assustador, porque a engenharia nunca me atraiu, né? Uma coisa de matemática e tudo. Mas depois eu vejo hoje em dia que foi bom no sentido de abrir a minha cabeça para uma outra área. Esses sistemas integrados, né, de circuito fechado, também é uma coisa que está estourando aí, né? Todo mundo está na busca de minimizar o uso de água. É uma coisa bem interessante, né? De aplicação e de uso sustentável da água. Economia, né? Economia de água, etc. Economia de espaço também, porque você consegue produzir intensivamente num espaço menor. Então eu não me arrependo de ter feito doutorado nisso, só que o que eu gosto mesmo é o que eu pesquisei no mestrado. E hoje eu voltei, porque eu trabalhava no mestrado. Legal. Mas você deve ter levado também essas visões aplicadas, né? Direto pro mestrado, né? Quer dizer, independente do grupo, você continuou, mesmo no doutorado, trabalhando com qualidade de água. Sim. Né? Então, só mudou o que você mede. Antes media a parte ecológica, que é a sua paixão, tudo, né? Que você gosta, mas o resultado, no final, era saber se a qualidade daquela produção era pior ou melhor, né? Só que o que você media que é diferente. Legal. E aí, então a Embrapa te chamou, aí você teve que mudar, né? Sair do Rio, né? Vim pra Jaguariúna, né? E comecei a trabalhar. Então vamos perguntar agora especificamente mais sobre o seu trabalho lá. Então deixa a galera conhecer mais do seu trabalho lá. Bom, então beleza, eu já falei aquele nome mágico, macroinvertebrados aquáticos, né? Então para quem não conhece, não tem nem noção, o que seria macroinvertebrado aquático? Tá? Então vamos lá. É um grupo de organismos que vive associado ao sedimento de ecossistemas aquáticos. Então pode ser lagoas, rios, lagos e, em sua grande maioria, ecossistemas de água doce. Eles são todos visíveis a olho nu, por isso macro, e invertebrados, ou seja, todos sem coluna vertebral. É um grupo composto por uma grande diversidade de insetos, mas também existem moluscos, vermes e crustáceos. Os principais são esses? Os principais componentes são esses. E macroinvertebrado aquático
Tem tanto marinho quanto de água doce, né? Quanto de água doce. É que você trabalha com água doce. Sim. Né? Você trabalha com macroinvertebrados de água doce. Então, rios, lagos, lagoas, pesqueiros, aí corpos lênticos e corpos lóticos, né? Exato. Parados e água corrente. Isso. Beleza. Tá, macroinvertebrado aquático. Quando alguém ouve você falando, alguém falando, bom, eu faço pesquisa sobre macroinvertebrado aquático. O que se pesquisa de macroinvertebrado aquático com a Embrapa? Então, assim, a relação, talvez, da Embrapa, que é uma empresa de aplicação desses conhecimentos, o que o macroinvertebrado tem a ver com essa história? O que é usado isso? Então, boa pergunta. Bom, a Embrapa, ela, como eu falei, ela desenvolve pesquisa em atividades agropecuárias. Uma das atividades que vem ganhando importância a cada ano no Brasil é a aquicultura, que é a criação de organismos aquáticos. Então, esse crescimento da aquicultura, ele vem associado a uma queda nos estoques pesqueiros naturais, por sobrepesca ou por poluição. Então, existe uma demanda cada vez maior por proteína, uma proteína saudável, que é a proteína do peixe, né? E também por essa queda nos estoques naturais, vamos dizer assim. Mas para que essa atividade, assim como qualquer outra atividade agropecuária, ela tem que ser sustentável. Ela tem que buscar boas práticas de manejo para que ela seja sustentável ambientalmente e socialmente. Então, para que ela atenda a esse requisito da sustentabilidade, um dos fatores mais importantes é que se tenha uma boa qualidade de água, que é fundamental para a produção de organismos aquáticos. Bentônico, eu não tinha explicado antes, que é um outro nome para macroinvertebrado aquático, são aqueles associados ao sedimento. Por isso, bento. Bentos quer dizer associado ao sedimento. Então, a gente também chama esse grupo de macroinvertebrados bentônicos. Dentro desse grupo, existe uma variabilidade grande de tolerância à poluição orgânica. Com base nessa variação de tolerância, nós conseguimos fazer um diagnóstico da qualidade da água baseado na presença e na abundância desses organismos. Tornando isso prático, né? Como que a gente usa isso? A gente coleta esses organismos presentes nesses sistemas de criação, que podem ser viveiros escavados ou tanque-rede, e avalia quem é que está presente nesse sedimento desses lagos, vamos dizer assim, desses lagos artificiais. Então, eles servem como uma ferramenta de avaliação de qualidade de água, em conjunto com a avaliação tradicional que é feita físico-química da água. Então, na verdade, assim, trocando em miúdos para a galera entender, você trabalha ajudando a verificar a qualidade da água. Isso, do sistema pesqueiro. Em última instância é isso. Tem gente que trabalha com as métricas, vamos dizer assim, que mede coisas físicas ou químicas da água, sei lá, taxa de carbono, oxigênio, alguma coisa assim. E você trabalha com a parte biológica. Né? Então você está vendo lá as espécies de macroinvertebrado que existem no lugar ou não. Como as espécies de macroinvertebrado podem te dizer a qualidade da água? Quer dizer, você está investigando lá que espécie que tem lá. Como você faz essa relação de qualidade da água com a presença das espécies? Bom, na teoria, o que a gente espera? Que um ambiente saudável, ecologicamente falando, você vai ter uma baixa dominância de algumas espécies tolerantes. E, em contrapartida, você tem uma elevada diversidade naquela assembleia, naquela comunidade. Ou seja, você tem uma riqueza de espécies maior. À medida que esse ambiente vai sendo impactado, ou seja, pode ter entrada de esgoto doméstico ou o excesso de ração de peixes jogados na água. Hormônio, alguma coisa assim. Hormônios, fezes também dos peixes, né? Se você não tem uma boa qualidade de água, o que se espera de acontecer? Aquelas espécies tolerantes a muita matéria orgânica vão crescer em número, em abundância, e aquelas mais sensíveis vão diminuir. Então, com base nesse balanço, né, de espécies tolerantes e sensíveis, você consegue fazer um diagnóstico. Olha que legal. Você está trabalhando com ecologia de comunidades, né? Você está pegando uma comunidade, na verdade você está pegando uma parte dessa comunidade, né? Uma assembleia, são os invertebrados que vivem no sedimento do sistema de água lá, e está identificando para saber quais as espécies que tem lá, né? Você está vendo a estrutura da comunidade, quais as espécies que tem lá, e se cada espécie ela é mais tolerante ou menos tolerante à poluição. Se você detecta que tem um aumento de espécies que são porcaria, vamos dizer assim, entre aspas, espécies que gostam da poluição, que se dão bem na poluição, significa que aquela água não está muito legal. Se você tem
num outro lugar, uma comunidade cheia de espécies que elas são muito sensíveis à poluição, significa que aquela água deve estar com qualidade. Quer dizer, é uma inferência prática, mas sobre uma pesquisa básica. Né? Então, uma coisa legal é que essa bobeira de ficar as pesquisas têm que ser mais aplicadas, as pesquisas básicas não servem para nada, né? Na verdade, você está fazendo uma pesquisa básica altamente aplicada. Quer dizer, a própria pesquisa básica, que é uma lista de espécies, uma avaliação ecológica da tolerância dos bichos à poluição ou não, está te dando uma oportunidade de aplicar uma coisa comercial, a avaliação do comércio, se o cara tem que... A pessoa que está fazendo a produção do peixe tem que melhorar isso, melhorar aquilo, ou né, uma coisa assim, né? Que legal. Sim, exatamente. A pesquisa aplicada não existe sem a básica, né? E a diferença que eu acho que a Embrapa vai além é o seguinte, que para o produtor de peixe, ele não está preocupado em saber quais são as espécies que estão ali. Mas a gente tenta tornar essa ferramenta biológica aplicável a ele. Por quê? Porque a avaliação físico-química, ela exige equipamentos caros. E muitas vezes o produtor não tem essas sondas multiparâmetros ou kits que possam mensurar a qualidade da água. São equipamentos muito caros. E então ele vai sempre depender de um técnico ou de alguém que faça essa análise para ele. Então a gente está procurando desenvolver um material barato que ele possa usar essa ferramenta biológica na produção e conseguir associar os organismos a essa qualidade de água. Então, a gente vai tentar passar para eles, de forma simples, que ele possa estimar a qualidade da água com base nesses organismos, mas com baixo custo. Entendeu? Quer dizer, ele mesmo vai poder ver se a água está ficando meio ruim com a presença de uma determinada espécie ou de algum grupo. Ele que seja facilmente identificável, ele consiga coletar de tempos em tempos e falar, pô, tá crescendo esse grupo, alguma coisa está acontecendo aqui que está desregulou. É isso? Que legal. Maneiro. Quer dizer, além de você dizer para ele a informação tá ou não tá, com a qualidade de água, tá piorando, tá melhorando, você fazer a pesquisa, vocês estão procurando fazer de algum jeito com que ele mesmo consiga fazer esse acompanhamento regularmente. Exatamente. Né? Pô, que legal. Até porque a avaliação físico-química ela é momentânea. Então ele vai medir aquele minuto que está ali. Mas como esses organismos vivem na água, ele tem com eles uma resposta mais a longo prazo. Legal. Então essa é uma vantagem também desses organismos em relação à físico-química. Essa avaliação biológica. Biológica. Né? Legal. Então conta para a galera que um tipo de trabalho que você já fez ou um que você está fazendo, um caso, né? Você só trabalhou com essa parte de rede ou já trabalhou com algum outro sem ser da rede de pesca? Olha, a gente já trabalhou... Teve um projeto já encerrado com a bacia do Rio Pardo, em que a gente fez um levantamento em bacia hidrográfica, né? Então, a Embrapa também trabalha com essa parte de avaliação da qualidade da água em ecossistemas naturais, no caso rios, mas relacionado também a atividades agropecuárias. Então, por exemplo, aí o foco é um pouco diferente. Como que a poluição difusa, né, aqueles agrotóxicos, defensivos agrícolas que acabam entrando na bacia, como que eles estão afetando a qualidade da água. Como é que eles podem entrar na bacia? Por chuva, lixiviou, entra no rio, do lixiviação, rio entra... percolação, margens de rios que sem mata ciliar ou muito erodidas facilitam a entrada de poluentes. Né? Então vem da terra para a água. Para a água. Aí vocês já avaliaram em vários pontos da bacia, quer dizer, uma coisa imensa, né? Sim. Vários pontos. Quais eram os trechos do rio que estavam melhores e quais eram os piores, para saber aonde talvez a Embrapa tem que atuar. Esse lugar é mais poluído, era esse o objetivo? Esse lugar que é menos poluído? Era a gente detectar esses pontos, né, e procurar implementar ações remediadoras. Então, por exemplo, onde não existia mata ciliar, fazer uma recomposição na mata ciliar, ou ver que tipos de cultura estavam afetando mais, né, quer dizer, algumas culturas usam muitos fertilizantes, muitos defensivos, então apontar, né, fazer um mapeamento desses pontos, né, de pior qualidade. E, claro, a Embrapa também tem papel de extensão também, que é orientar os produtores a fazer plantio direto, usar algumas tecnologias mais ambientalmente sustentável. Isso você trabalhou antes desse trabalho do Pesqueiros? Sim, foi antes. Também já trabalhamos no reservatório de Furnas,
lá em Minas Gerais, que aí também eram tanques redes, porque após 2011, se não me engano, posso conferir essa data, o governo federal autorizou o uso de 1% da área de lâmina d'água dos reservatórios federais para exploração aquícola. Então, com isso se abriu uma nova frente de mercado para produtores usarem essa área legalmente, né, com o desenvolvimento da aquicultura. Então, a gente teve um projeto também que já foi encerrado nesse sentido, de fazer um ordenamento, de avaliar a qualidade da água, onde que poderia ser instalado a aquicultura nesses reservatórios de Furnas. Então era antes de instalar a criação de peixe. Antes e também depois, porque já existiam alguns sistemas de produção já instalados ali. Então a gente foi avaliar realmente se isso, como que isso estava impactando ou não ali a região, né? O objetivo de fazer avaliação antes de instalar o tanque rede para ver se vale a pena instalar comercialmente ali, né? Se tiver muito poluído, o peixe vai ficar ruim, a produção... E depois se o pesqueiro impactou negativamente no lugar. Seria mais ou menos isso. Mais ou menos isso, Tem um outro projeto do Tocantins, que também é liderado pela Embrapa Pesca e Aquicultura, que aí é nesse sentido que você está falando. Está sendo feito um estudo da avaliação da capacidade de suporte num reservatório de peixe angical, que é para ver peixe angical, o nome do reservatório. Que ele é recente, ele tem cerca de 6 anos de inundação. E lá, nesse sentido, a gente está avaliando, está conhecendo a área primeiro, não existe produção ainda, está fazendo um levantamento da fauna bentônica lá, e também outros profissionais fazem a avaliação, por exemplo, se existem paliteiros, que são aquelas restos de madeira após a inundação, já não é uma área propícia para aquicultura, tem que ter um mínimo de profundidade, tem que ter uma boa qualidade de água. Então, existem alguns requisitos necessários para a instalação da piscicultura. E é isso que o projeto faz. E como é que é a coleta? Como é que vocês coletam o material? Aí depende do tipo de ambiente que você está, né? Se for em rios, riachos de pouca profundidade, a gente usa um equipamento chamado Surber, que é uma rede com uma área delimitada. Na frente dessa rede tem um quadrado feito em alumínio ou aço inox, e a gente arrasta o sedimento contra a corrente para essa rede. É um pulsar aquático. Um pulsar aquático que você fixa no fundo, né? Legal. E essa malha, ela tem um tamanho determinado, como uma rede, né, que deixa passar algumas coisas e outras não. Então, é igual pulsarzinho, pulsar mesmo, só que na água. Que a gente retém só o que interessa, o tamanho que interessa. O pulsar é muito usado também para ambientes de correnteza. E quando não tem correnteza, a gente usa draga. Draga é aquele que parece uma escavadeira? Parece uma escavadeira, uma caixa de aço, né, que desce lá no fundo e, como uma boca que se fecha, né, ela prende o sedimento ali e depois é içada, né, para a superfície. Beleza, a escavadeira eu entendi, né? Você vai lá no sedimento. O primeiro que você falou, qual era o nome? Surber. O Surber, eu também entendi que pega o sedimento e dá uma revolvida e alguma coisa do sedimento entra. Mas o pulsar eu não entendi, porque não é no sedimento ou ele pode estar sobre o sedimento também? Não, o pulsar também a gente fixa no sedimento, também. Só que ele é feito, até pode parecer engraçado, mas é verdade, ele é também chamado de kick sampler, que é a pessoa chuta o sedimento para dentro da rede. Entendi. Então, através de por um tempo fixo, geralmente uns 2 minutos, fica se arrastando esse sedimento para dentro dessa rede. De qualquer maneira, qualquer uma das amostragens tem que revolver o sedimento. Tem. É no sedimento. De qualquer maneira, não pode ser sobre o sedimento, não, né? Aqueles insetos, aquelas larvas que ficam na pedra, por exemplo, são também considerados? São também. Estão em contato com o sedimento. Então é considerado. Então, ali, como é que coleta isso? Com pulsar, arrastando na pedra? Sim. Eles ficam... Quando eu falo sedimento, pode ser tanto dentro como acima, né, dos sedimentos, logo acima do... Que quando é rocha não dá pra revolver, né? Quando a gente tem um fundo de rocha, aí também não dá pra você usar da draga. Não se pode usar a draga. Entendi. E ainda existe um outro tipo de coletor que também se usa, que é o coletor de substrato artificial. Justamente quando você não tem quando você tem dificuldade de acesso ao sedimento natural, ou por causa da profundidade, ou por causa da dificuldade de entrar no rio, ou o fundo é muito rochoso, o que se faz? Se usa uns saquinhos, né, de nylon, pode ser saco de fruta e tal, e dentro se coloca um sedimento artificial, seja composto por brita, cascalho, o que você quiser, de material inerte, mineral,
e deixa lá por um tempo para os bichos colonizarem. Ah, tá. É tipo uma sucessãozinha, né? Você forma... O bicho que entrar lá e colonizar, você puxa depois e... Ah, legal. Existem algumas restrições para esse tipo de uso, mas se faz também. E como é que é o seu dia a dia? Então, a pessoa se interessou, né? Tá ouvindo isso, tá, legal, acho que tô interessando nesse trabalho, mas eu quero saber como é que é o seu dia a dia. Quer dizer, você dá aula, por exemplo, ou só faz pesquisa? Só faz pesquisa, mas daqui a pouco, só faz pesquisa. Não. Você é focada na pesquisa ou você tem que dar aula também? Como é que é a organização na Embrapa? Não, na Embrapa a gente não tem que dar aula, a gente pode dar palestras quando é convidado, a gente pode participar de bancas de examinadoras de mestrado, de qualificação, mas o foco é a pesquisa mesmo. Então, que no nosso dia a dia, a gente escreve projetos de pesquisa, a gente escreve artigos científicos. Analisa os dados, né? Analisa os dados, a gente coleta dados também, tem dias de campo, né? Que a gente vai para o campo buscar dados. Basicamente isso, analisa a parte de laboratório também, a gente analisa esses dados em laboratório. O que você faz em laboratório? Você tem que identificar os bichos, né? Sim. Na coleta tem que separar os bichos, não é isso? Quando a gente traz essas amostras para o laboratório, a gente faz a triagem, que a gente chama. Primeiro a gente faz uma lavagem dessas amostras para tirar um sedimento mais grosseiro, que atrapalha a triagem, né? Depois a gente tria, que é a separação desses organismos, separar ele do sedimento. E depois faz identificação em microscópio estereoscópio, né? Em lupa. E aí depois identifica os bichos. Identifica os bichos e aí vai fazer a análise de dados, né? E aí, então, se você tem pesquisa, você tem orientados também. Sim. Você tem a formação dos recursos humanos dos novos legisladores. De onde vem? É de iniciação científica, de pós-graduação? O que é? Então, pode ser de iniciação científica, que aí no caso a gente orienta diretamente. Muitos vêm da PUC, de Campinas, outros da FAD, que é a Faculdade de Jaguariúna, que é bem pertinho dali. Varia de onde vem, mas basicamente essas duas instituições, a PUC Campinas e a FAD. Agora, quando a gente recebe alunos de mestrado, doutorado, a gente tem que ser credenciado nas instituições de ensino. Então, a gente pode orientar se for credenciado ou co-orientar junto a um outro professor da instituição. Então vocês também podem dar aula se participarem de um programa de pós. Do programa de pós. Sim. Então, quem gosta de dar aula e quiser entrar na Embrapa, tem essa chance também. Você vai ter que... Só que aí você tem que fazer num tempo extra, né? Quer dizer... É fora do trabalho. A dedicação exclusiva para a Embrapa. Entendi. Então, mas digo assim, mesmo se ele for credenciado, ele é da Embrapa, é credenciado no programa, vai dar um curso... Sim, geralmente você pode fazer disciplinas condensadas, aí você pede uma saída a serviço, no caso que a gente chama, né? Que você vai fazer esse trabalho. Então é possível, né? Vamos dizer que assim, quem não gosta, beleza, de dar aula, mas quem gosta também pode, se interessou pela Embrapa e esse trabalho, ou outro trabalho da Embrapa, é possível de se credenciar numa aula de pós e dar um curso condensado, alguma coisa assim, de vez em quando, né? São poucos os pesquisadores que têm fazem, essa função, mas... mas que é possível, que é possível, Uma coisa. E algum projeto futuro que vocês estão planejando? Bom, a gente agora aprovou, já está desde o ano passado aprovado um projeto de biomonitoramento na aquicultura, porque essa pesquisa que eu falei de auxílio ao produtor de peixe, dele usar a ferramenta de biomonitoramento no sistema de produção, ela ainda precisa de algumas respostas. Ela precisa amadurecer para que a gente possa fornecer esse produto para o produtor de peixe. Então, a gente aprovou um projeto dentro da Embrapa mesmo, que visa avaliar a eficácia desse sistema do biomonitoramento na produção de tilápia, aqui no estado de São Paulo. Então, a gente está aplicando, a gente está usando esses coletores que eu falei dos saquinhos, né, de substrato artificial, para avaliar se realmente eles respondem à variação da qualidade da água e pode ser usado por eles, né? E a gente tem, junto dentro desse projeto também, uma componente importante que é a transferência de tecnologia. Legal, porque o que é isso? É justamente você conseguir passar um produto desenvolvido pela pesquisa para o produtor. Então, está sendo feito um acompanhamento junto à equipe de TT, que a gente chama de transferência de tecnologia, para que eles possam avaliar como esse produtor recebe essa tecnologia, se ela é útil para ele, quais são as dificuldades que ele encontra ao usá-la, e o pós também, como que isso poderia ser melhorado. A gente usa muito o conhecimento não formal, né, do produtor para nos ajudar. Então a gente chama eles até de produtores pesquisadores, porque é uma parceria. A gente não traz um negócio pronto, agora você vai usar. Não, a gente busca
no desenvolvimento, ouvir o produtor e ver como a gente pode melhorar esse produto para que ele possa ser realmente útil. Putz, agora eu fiquei empolgado. Peraí, você falou que o TT? TT. Quer dizer, tem uma parte da Embrapa, quer dizer, tem vamos dizer, uma sede, como é que chama? Uma unidade da Embrapa? Não chega a ser uma unidade, é um setor. Um setor da Embrapa que tem pesquisadores que vão fazer pesquisa, né? Que isso é uma pesquisa. Vão fazer pesquisa, que eu entendi, eles vão fazer pesquisa na possibilidade da transferência. Como pode ser feita a transferência? Ou é uma equipe, que isso não diminui, mas só para entender, como é uma equipe ensinamento, como é a Emater, né? A Emater, que é uma extensionista, né? A Emater é uma unidade fora da Embrapa, né? Que eu entendo isso, né? Independente da Embrapa, né? Que ela ajuda diretamente o produtor a melhorar a sua produção através de resultados da Embrapa ou de outras unidades para tecnologia, né? Esse TT, então, é da Embrapa, então ela é da unidade da Embrapa, né? É um setor dentro da Embrapa que faz pesquisa de como transferir. É isso? Que legal. É, mais ou menos isso. Não é só como pesquisadores, existem analistas também formados nessa área. É uma área voltada mais para sociologia também, porque você precisa conhecer o perfil dos produtores, como que se organiza esse sistema de produção. No nosso caso, posso falar do nosso caso. A gente trabalha com uma associação de produtores de tilápia, né, que é a ASP. Então, as reuniões todas do projeto são feitas com membros dessa associação. Então, na equipe existe uma pesquisadora que é voltada para a área de TT, de transferência de tecnologia, e ela tem ferramentas, então, como o próprio nome diz, de transferir, né, de adaptar essa tecnologia para quem vai usar. Quer dizer, isso torna mais fácil e viável, né, essa possibilidade de transferir. Porque uma das coisas que a gente na universidade tem, uma das dificuldades, uma das cobranças, assim, da gente própria, né, a gente tá fazendo toda aquela pesquisa lá e como que isso chega na prática, né? Seria legal se tivesse cada universidade uma unidade dessa, um setor desse, que ajudasse a gente com pessoas capacitadas para falar com o público, a gente não foi treinado com isso, para falar com o público e falar com os pesquisadores. Quer dizer, você faz geralmente essa ponte, que legal. Muito, muito interessante. A Embrapa tem tido essa preocupação. Até quando você vai elaborar o projeto, você já tem que pensar nessa etapa também. E dificuldades? Bom, beleza, você vai fazer um projeto. Geralmente, quais são os problemas para você fazer pesquisa? Sei lá, transporte, a gente tem que ter dinheiro para bolsa, sei lá, quais são as maiores dificuldades de trabalhar com isso? Eu acho que aí são as mesmas dificuldades que uma universidade enfrenta, né? Compra de equipamentos, principalmente, que é burocrático, que é caro. Você precisa de muitos equipamentos? Olha, no nosso caso, o que é mais caro é a sonda multiparâmetros, né? Que a gente ainda não está independente do uso dela, né? Ainda precisa dela para se fazer a análise conjunta de dados físicos, químicos e biológicos, né? Então, eu diria que é um dos mais caros. Na nossa pesquisa, a lupa, né? Os microscópios também ainda são um pouco caros, de boa qualidade. É um pouco caro. Custa mais ou menos quanto? Pra ter uma noção. Uma boa lupa em torno de 20 a 40 mil reais. Caramba. Mas mesmo assim ainda é um custo bem menor do que o microscópio. Né? Então é isso. De bolsa também é um pouco escasso, não são muitos. Assim, eu acho que a gente vive agora uma crise, né, em 2016, 2015, 2016, então uma dificuldade comum a todos, não diria nada específico da Embrapa. Transporte, saída de campo, vocês pegam o carro da Embrapa, o veículo da Embrapa. Geralmente esse ponto não é difícil não, a gente tem ajuda para transporte. Legal. Beleza, bom, então a pessoa que está te ouvindo se empolgou, legal, vou trabalhar nessa área, tem um pouco de comunidade, tem parte de inseto, tem a parte biológica e tem a aplicação, eu quero trabalhar com isso. O que você recomendaria dele fazer? Ele está no começo, ou nem entrou ainda na universidade, o que você ele pode fazer biologia, pode fazer outro curso, ou você recomenda biologia, e dentro da biologia, o que ele tem que prestar atenção, o que você voltando para trás, assim, olhando o que você fez que foi legal, o que você não fez, que talvez tivesse valido a pena ele prestar atenção mais, o que você poderia recomendar? Bom, essa é uma pergunta um pouco difícil, já tem que fazer recapitular, né? Mas eu acho que ele tem que ser curioso, ele tem que ler bastante, se atualizar, porque o que a gente vê dos alunos hoje em dia é que a informação está muito fácil de ser obtida, né?
Ela não precisa mais ir a uma biblioteca, muitas vezes, para conseguir uma informação. Só que, para ele conseguir uma informação de boa qualidade, ele tem que saber pesquisar, né? E eu acho que isso vem com muita leitura, isso vem com observação do dia a dia, né? Ele teria que... se ele puder visitar os locais que ele tem interesse, visitar instituições de ensino, de pesquisa... Fazer estágio, Fazer né? estágio é fundamental, científica. fundamental, porque, como a gente, buscando lá do início da entrevista, né? Muitas vezes ele tá fazendo um estágio que não vai ser o que ele vai seguir, mas que vai ser importante para ele conhecer que existe aquela área e poder avaliar se é aquilo ou não que ele quer. E eu acho que é isso, assim, eu acho que tem que tomar um certo cuidado, porque a gente observa que hoje, pela facilidade da internet, as pessoas estão lendo muito pouco, estão se aprofundando pouco naquele assunto. Então a informação é muito superficial. Quando você fala lendo, você está falando lendo de qualquer coisa? Ou lendo artigos ou lendo literatura? O que você está falando? Lendo artigos científicos, né? Que a ciência ela é muito exata, né? Existe uma linguagem específica, existem os termos técnicos, né? Os jargões. Então, apesar de toda a tecnologia que evoluiu, tudo, eu acho que a gente ainda não pode dispensar o rigor científico. Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. Sim. Mas é um mundo fascinante. Eu acho que tem que gostar. O que a pessoa precisa gostar? Precisa ser curioso, precisa gostar de estar em contato com a natureza, de observar. Tem que ser paciente, tem que ter uma certa disciplina, né? Buscar, porque é um trabalho também árduo que requer muita paciência mesmo. Identificação taxonômica não é uma coisa fácil e não existem muitos taxonomistas, então muitas vezes o ecólogo, no caso que a gente é ecólogo, tem que se virar para identificar uma espécie. Mariana, eu sou um aluno e eu gostei dessa área. Eu entendi o que você falou, mas eu não gosto de inglês. Como é que eu faço? Tem jeito? Olha, vai te limitar muito se você não souber inglês, né? Assim, infelizmente o mundo ainda é. Então eu preciso fazer um curso de inglês? Ou você acha que... Porque assim, muitos alunos me perguntam isso. Então eu acho que eu vou entrar no curso de inglês. Pronto, aí eu vou... Daqui a pouco eu vou ler. O que você acha desse comentário? Eu acho que ainda precisa, sim, de um curso de inglês. Eu acho que, infelizmente, ainda precisa. Mas, é claro, se você tiver gosto por ler assuntos da sua área em inglês, isso vai te facilitar muito. E não adianta parar de ler o artigo ou achar que daqui a alguns anos você vai ler o artigo, porque, por mais que você aprenda o inglês, o jargão técnico Sim. é um jargão técnico. Você não vai encontrar jargão técnico com um curso de inglês. Não vai encontrar. Né? Então, aqueles termos técnicos e biológicos, né, vamos dizer assim, só lendo no dia a dia. No começo você vai entender uma frase inteira, daqui a pouco você vai perguntar, aí já começa a se familiarizar com uma ou outra palavra, aí já não é a frase inteira que você tem que traduzir, você já começa a traduzir metade não, e assim vai indo, né? Não tem muito jeito. Não tem muito jeito, E assim, a colaboração, né? Trabalhar em grupo, pedir ajuda para os seus colegas, ouvir a experiência dos seus professores, dos seus orientadores, como que foi o caminho deles, como que eles conseguiram ler um artigo, né? É dia a dia, é rotina, não tem muito segredo. E também não gosto muito, sabe, Mariana, de estatística. E o que eu faço? A estatística também costuma ser uma pedra no sapato, mas é essencial para a pesquisa, então não dá para fugir. Na Embrapa, a gente ainda tem como vou chamar isso? A gente tem uma situação confortável, porque existem pesquisadores que são estatísticos. Então, eles nos ajudam, eles participam da pesquisa, te ajudam no delineamento experimental e depois na análise de dados. É claro que é bom a gente entender para você poder até explicar seus dados, né? Não adianta o outro fazer por você e você não saber de onde que veio aquilo, por que ele fez aquilo. Então, eu acho que tem que ter, sim, uma noção básica de estatística, até para você planejar bem o seu experimento, né? Senão você vai ter um trabalho do cão lá, vai do campo, vai coletar milhões de dados, pegar um monte de bichos, que muitas vezes isso também é uma coisa importante que vale tocar agora. Hoje, o biólogo, ele tem que ter uma autorização do IBAMA, do CISBio, né? Para a coleta. Então, eu acho que tem havido uma preocupação crescente também no número de amostras que você coleta, para você não coletar a mais desnecessariamente. E isso faz parte da estatística. Você precisa saber o quanto de amostras você vai coletar para responder a sua pergunta. Sem nem mais nem menos.
Quer dizer, não precisa ser um especialista, né? Um professor de estatística, mas pelo menos uma noção de estatística não tem como fugir para poder conversar com o cara que vai te ajudar, né? Isso. Você tem, com seus alunos, com suas pesquisas, alguma rotina, alguma organização? Você faz reuniões de vez em quando? Como é que é? Bom, os alunos, geralmente a gente recebe de terceiro período para frente. No caso de alunos da biologia, por exemplo, geralmente eles já tiveram pelo menos uma noção de zoologia, né? Alguns invertebrados já viram um pouco, alguns também estão fazendo disciplina de limnologia, de ecossistemas aquáticos. Quando eu recebo, eu dou livros e artigos do tema para a pessoa ler e também passo o projeto de interesse para ele estudar e conhecer o que a gente vai fazer. Então, essa primeira fase é mesmo de leitura e tal. E apresento o laboratório também, já mostro na prática o que ele vai fazer. Então, já mostro as amostras, os organismos, eu apresento, esse aqui, de modo geral, né, os vários grupos que ele pode encontrar. E o resto é no dia a dia, ele vai fazendo, vai ajudando na parte prática. Vai para campo também? Vai para campo e depois a gente faz como um caminho normal, aí é relatórios, né, e escrever artigos científicos. Não existe assim, mas em geral esse início é mais de leitura e depois ele já começa a parte prática. Você faz alguma reunião mensal, quinzenal, com todos os alunos juntos? Não, não, a gente não tem esses seminários, não. Só a gente individualmente, a gente passa artigos à medida que for cada etapa necessário. Tá, legal. E você falou assim, você tem todas as atividades pesquisadoras, né? Desde pedir o financiamento até fazer o relatório desse financiamento, fazer relatório dos alunos de iniciação, quer dizer, a parte mais administrativa. Você tem a parte dos dados, de coleta de dados, tem que fazer delineamento, você tem que coletar os dados, fazer estatística, fazer isso tudo. E também tem que fazer a parte de estudar os assuntos teóricos para poder escrever os artigos, tem a parte de escrita. Como você organiza o seu tempo no dia a dia? Tem alguma estratégia? Você vai fazendo conforme precisa? Em geral, na segunda-feira eu faço uma lista das coisas que eu tenho para a semana, né? Para me organizar e lembrar das coisas. Eu não diria assim que é homogêneo o tempo que eu distribuo para cada tipo de atividade, né? Depende da época. Tem épocas que estão mais próximas de entrega de relatório, aí você se dedica mais a isso. Por exemplo, num projeto que a gente está fazendo agora, tem coletas mensais. Então, todo mês eu sei que eu vou ter uma parte de campo para fazer. E a parte do laboratório é constante, a gente não para, assim. Tem os alunos que ajudam, mas no caso eu vou muito para campo e muito para laboratório. Mas eu também preciso reservar, por exemplo, meio-dia para a parte de leitura, de escrita, de computador, vamos dizer assim, né? De correção de relatório, correção de aluno, né, de tese. Sim. E tem também as fases em que abre chamada de editais, né? Então a gente tem que se dedicar bastante a elaborar esses projetos, é uma parte que consome bastante tempo do nosso dia a dia. Mas isso é variável, depende da época do ano, vou dizer. Basicamente são essas divisões e cada época você tem que se adaptar e o que está pedindo mais urgente, essa coisa a mais, né? Também tem, a Embrapa também tem alguns comitês, né, que a gente pode participar. Então, o Comitê Técnico Interno, que a gente chama de CTI, que são as reuniões mensais para discussão da pesquisa dentro da unidade. Então, também existem essas comissões, que é um trabalho mais burocrático, mas que o pesquisador também precisa participar. Ou o Comitê Local de Publicações, em que também são feitas reuniões sobre as publicações internas. Então, parte do tempo também pode ser dedicado administrativo. Né? Isso. Acho que era isso. Tem mais alguma coisa que você queira falar? Alguma coisa que eu esqueci de perguntar? Alguma coisa que você tá lembrando? Não, eu acho que eu tive a sorte de trabalhar numa coisa que eu gosto, que é ao mesmo tempo que exige muito tempo da gente, né? Às vezes a gente fica assim, triste de não poder se dedicar mais à vida pessoal ou com a família, porque a Embrapa pede 40 horas semanais, mas então o que eu acho que é isso, a gente buscar o que traz felicidade, porque é um bom tempo da nossa vida dedicado a isso. E é um trabalho que eu acho fascinante, eu acho que eu não gosto de ficar presa entre quatro paredes, então o trabalho possibilita isso, que ao mesmo tempo que eu estou em escritório, eu também vou para campo, que me satisfaz. Desejo boa sorte a quem for seguir essa área, né? E a Embrapa está de portas abertas. A gente tem um SAC, tem um serviço de atendimento,
que encaminha currículos e recebe estudantes. E também tem o programa Embrapa Escola, mas aí no caso para estudantes mesmo de ensino fundamental e médio, que a gente recebe para mostrar as dependências da Embrapa. Que legal. E quem quiser falar contigo, tem algum canal de comunicação mais fácil? Pode entrar no site da Embrapa Meio Ambiente, www.cnpma.embrapa.br. Vou deixar o link lá no post, quem quiser botar lá. E através do saque da unidade também, a gente os e-mails são encaminhados. E aí deixa um e-mail lá, mensagem para você, que depois você, qualquer coisa, entre em contato. Tirar alguma dúvida ou recomendação que alguém queira, se interesse, aí você pode dar uma orientaçãozinha. Posso dar uma orientação via e-mail. Legal, beleza. Mariana, então obrigado de novo aí pela entrevista. Eu que agradeço. Imagina, vamos despedir da galera. E aí qualquer coisa, se alguém quiser mandar um e-mail para Mariana ou mandar e-mail para gente, o e-mail vai estar no post, ambos os e-mails vão estar no post do programa. Quem quiser também mandar sugestão de pauta, de outras entrevistas, e tá aberto aí a sugestões. Beleza? Ok, obrigada. Tchau a todos. Até logo, até mais. Tchau.